muito bom estar hoje aqui para a gente conversar um pouquinho de um tema que eu escolhi que é totalmente diferente do tema daquele que eu trabalho na graduação com vocês. Eu escolhi um tema que eu vou trabalhar, que eu trabalho lá nos cursos de mestrado e doutorado. E por que nós vamos trazer para vocês essa discussão nesse final de noite? Vocês vão passar, tanto como a professora Helena está comentando, nós vamos passar por uma prova do ENAD, mas vocês também vão passar por alguns concursos públicos. Vocês vão querer fazer seleção de mestrado, alguns, depois de doutorado. Então, vocês vão querer investir em várias áreas. E dentro dessas áreas que vocês vão investir, nós temos uma cobrança muito grande acerca de conhecimentos gerais, onde são temas que nós não conseguimos debater em sala de aula, porque nós temos um conteúdo extenso para trabalhar em sala de aula. Então, devido a essa cobrança que nós temos de cumprir esse conteúdo, muitos debates importantes e atuais acabam ficando de fora. Então, hoje, o que nós vamos conversar um pouquinho é sobre sustentabilidade e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque sustentabilidade, ele é um tema que todo mundo fala, que todo mundo vende, mas poucos entendem o que é sustentabilidade. E um grande problema que nós vivemos quando a gente fala em sustentabilidade é porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós só pensamos num ponto. Nós pensamos em meio ambiente. A única coisa que nos vem à mente é o meio ambiente. Então, o tema da palestra de hoje é Transformando o Nosso Mundo, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Pode passar. Meus caros, o debate que nós fizemos hoje a nível global de sustentabilidade, ele não começou há pouco tempo. Nós datamos aproximadamente lá nos anos 60, onde começamos a perceber que os recursos naturais, eles se esgotavam, porque até os anos 60, se quem tem avós, pode perguntar se eles algum dia pensaram que nós teríamos uma crise hídrica, como nós temos no município de Camboriú e de Balneário Camboriú. Ninguém imaginou. O Brasil tem uma extensão enorme de águas, então quem imaginou que um dia nós iríamos ter que sair dos nossos apartamentos na Avenida Atlântica de Balneário Camboriú e pegar balde d'água no mar para colocar no vaso sanitário? Ninguém imaginou isso. Mas nós vivemos em Balneário Camboriú, há 2 anos atrás, uma situação como essa, onde moradores tiveram que pegar baldes de água do mar para jogar no vaso sanitário, porque ninguém tinha água. Então, assim, a realidade que foi se estabelecendo acerca dos recursos naturais começou com que as pessoas começassem, então, a pensar um pouquinho o que estava acontecendo, o porquê que isso estava acontecendo. Então, eu coloquei ali, há mais ou menos anos 70, anos 60, o fim do sonho do crescimento ilimitado. Aí começou a aparecer esgotamento de recursos naturais, contaminação da água, do ar e da terra, perda da biodiversidade, superpopulação. Hoje a coisa mais engraçada, a criança já nasce com problema respiratório. Nasceu, já está. Daí tem lactose, intolerância à lactose, a glúten, a não sei o que mais, a não sei o que mais. Isso tudo vai acontecendo e a gente não para pensar. Por que as crianças hoje já nascem, 99,9% das crianças, com problemas respiratórios? Porque elas estão no ar contaminado. Porque a alergia a glúten, a lactose, a não sei mais o que? Porque nós só comemos veneno. Porque a nossa alimentação, principalmente no Brasil, onde o uso do agrotóxico ele é liberado, quase que todos os agrotóxicos que nós podemos utilizar, acaba que nós ingerimos isso e aí nós temos um aumento do nível do índice de câncer entre pessoas jovens. Quais pessoas jovens que nós conhecíamos que tinha o desenvolvimento do câncer? Nenhuma, pouquíssimas. Hoje em dia não. Então essa realidade que vem apresentando são sinais para mostrar que alguma coisa não está legal. Isso aí começando a perceber desde essa época. Ao lado disso, então,
redução da camada de ozônio, câmbio climático, escassez de água potável, concentração da população nas cidades, a manipulação genética. Foram temas também que a gente começou a discutir ligados ao meio ambiente. Só que além desses problemas, e aí é que entra no ponto que muitos desconhecem quando a gente fala em sustentabilidade, é que ao lado dos problemas ambientais, nós vivíamos outros problemas que são problemas sociais e econômicos. Então eu levantei ali a pobreza, a falta de educação, a mortalidade infantil, a injustiça social, a dependência tecnológica e os refugiados ambientais. Começou a perceber que os efeitos da pobreza também eram impactantes no meio ambiente. Começou a perceber que os refugiados ou os deslocados, e nós estamos aqui no Brasil vivendo uma realidade tanto dos haitianos como dos venezuelanos, né, em massa, fora outros deslocados que nós temos, isso gerava impacto também no meio ambiente. Começamos a perceber que essa dependência tecnológica dos países em desenvolvimento frente aos países desenvolvidos também gerava impacto no meio ambiente. Porque você sabe que toda produção, ela pode ser amenizada com o uso de tecnologia. Por exemplo, se eu trabalhar com as energias renováveis, é muito mais, menos impactante no meio ambiente do que se eu trabalhar com uma energia diferente, né, de fósseis, por exemplo. Então, essa tecnologia, ela pode ser aplicada também, deve ser aplicada para a diminuição da impactação do meio ambiente. Então, dentro desses debates que nos anos 70 começou a surgir, nós temos 3 pontos que eu levantei aqui. Eu falei de questões ambientais, eu falei de questões sociais e eu falei de questões econômicas. Dentro disso, lá em 1972, começou a surgir as conferências mundiais do meio ambiente. E nós tivemos em 72 a primeira conferência mundial. E nessa conferência mundial, o direito ao meio ambiente foi considerado então como um direito humano. E como um direito humano, ele teria que ser tratado a nível global, a nível mundial, como a manutenção da vida no planeta. Lá em 72, a discussão ainda era antropocêntrica, ou seja, todo o centro era ligado na figura do homem, para manter a vida do homem no planeta, para proteger o homem, tudo era ligado a essa visão do homem como centro de tudo. E essa ideia já está bem modificada. Lá em 72, uma das determinações que eles fizeram foi que deveria ser feita uma comissão, e aí eles escolheram um representante de cada país, e essa comissão faria umas visitações em loco para ver quais eram os problemas ambientais que essa comissão encontrava. Essa comissão ela foi montada em 83 e ela então visitou vários países, principalmente países da África, para ver quais eram as situações que eles detectavam acerca dos problemas ambientais. Foi a comissão mais fantástica que nós tivemos, porque foi um estudo pragmático, um estudo empírico, onde eles iam até o local e verificavam, ninguém contava para eles. Porque até aqui, em 72, era tudo o que me contavam. Porque se eu não vivia aquela realidade, eu também não entendia. Lá em 83, quando eles começaram então a fazer essas visitas mensais, eles em 87 fizeram um relatório contando sobre o que aconteceu nessas visitas e quais eram os impactos que eles encontravam. Esse relatório é chamado Relatório de Brundtland, porque a coordenadora dessa comissão era Brundtland, e eles colocaram o nome, mas aqui no Brasil tem publicação que se chama Nosso Futuro Comum. Esse relatório, que foi publicado então em 87, ele trouxe o maior impacto que nós vivemos dentro do tema de sustentabilidade, que é: precisamos nos preocupar com os problemas sociais. Esse relatório foi o primeiro relatório que falou: precisamos nos preocupar com a pobreza. Porque para
para o governante, dentro das políticas públicas, é muito fácil apontar o dedo e falar: você é consumidor, você degrada o meio ambiente, a culpa é tua. A partir do momento que eu estou falando que a pobreza é impactante no meio ambiente, eu estou dizendo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer uma água potável, eu preciso fazer um saneamento básico, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Como é melhor eu apontar o dedo para ti, colocar a culpa no consumidor e na empresa, a pobreza é o que menos se fala quando a gente fala em sustentabilidade. E esse relatório tão importante, tão esquecido por muitos, é o relatório que traz o conceito que muitos ou escutam falar do desenvolvimento sustentável, que diz que nós temos que cuidar o planeta hoje, para também, para nós e para as futuras gerações poderem sobreviver. Então aqui, esse conceito que muitos conhecem, ele está nesse relatório, publicado em 87, que tem vários na nossa biblioteca para quem estiver pesquisando ou ainda tiver interesse em pesquisar sobre o tema. Em 92, então, quando a reunião foi feita pela segunda vez aqui no Brasil, todo mundo já tinha um material muito mais denso sobre os problemas ambientais, porque eles já tinham um relatório. Então, lá em 92, nós consolidamos realmente, segunda conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável. Na segunda conferência, então, nós consolidamos as dimensões da sustentabilidade, que é a que nós falamos agora, dentro desses 3 níveis que nós temos: ambiental, social e econômico. Em 2002, nós tivemos a 3ª conferência em Joanesburgo, e em 2012, a 4ª conferência também no Rio de Janeiro. Essa conferência de 2012 aqui, já com a participação dos professores da Univale, o nosso curso de mestrado e doutorado, nós tivemos 3 professores que já palestraram nessa conferência do Rio de Janeiro de 2012, então a gente já estava integrado nas discussões. Foi uma conferência, prometendo aqui se eu nem sei. A conferência de 2012, ela foi assim, foi um documento apresentado, onde os países não discutiram, e se não discutiram, não tem comprometimento. E 2 grandes discussões nós tivemos nessa conferência. Primeiro, foi acerca da economia verde, o que é e como nós podemos fazer a transição. E o segundo seria a criação de uma Organização Mundial do Meio Ambiente, e não como nós temos agora o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente. Porque eu não sei se vocês sabem, nós temos a ONU, e dentro da ONU nós temos um programa que trabalha com as questões ligadas ao meio ambiente a nível mundial. Então vocês imaginem, eu tenho que pedir, voltar, quanto que eu tenho de passos para chegar até uma decisão sobre o meio ambiente. Então a luta era pela criação de um organismo internacional independente, como a Organização Mundial do Comércio, para que a gente pudesse então ter uma força maior nas questões ligadas ao meio ambiente. Isso não foi aprovado. E aí outra crítica, nós ainda continuamos com o PNUMA e essa desgovernança que a gente chama, desgovernança da sustentabilidade. Tem um economista que ele deu o nome do livro dele, A Desgovernança da Sustentabilidade. Porque são vários passos para chegar de decisão que acaba tocando inviável muitas medidas que querem fazer. Então, dentro disso, partindo, pode passar, eu trouxe um conceito que, para mim, ele define bastante o que é sustentabilidade. Olha só, variação de um grafite em um muro durante a conferência de Joanesburgo em 2002, em Joanesburgo. O que esse grafite dizia? Que sustentabilidade pode ser definida como o suficiente para todos, em todos os lugares, sempre. O suficiente para todos, não é para o homem. Começamos por aí. O suficiente para todos, em todos os lugares, a nível global. Nós não podemos pensar em fronteiras quando nós falamos em proteção do meio ambiente. Nós precisamos pensar que nós estamos num globo, e dentro desse globo, o que eu faço aqui localmente afeta outras pessoas que estão na Europa, que estão na América do Norte, que estão na África. Sempre. Para mim e para aqueles que virão. Então é um conceito curto e que fala tudo realmente quando nós falamos em sustentabilidade.
Eu falei para vocês que nós partimos desse pensamento pensando num antropocentrismo, que é o homem como centro de tudo. E hoje nós já vivemos um debate diferente. Nós já estamos falando de direitos animais, nós já estamos falando num biocentrismo. Nós devemos proteger a vida de todos os seres vivos, não só o homem. Nós vivemos numa, como eu diria, uma bolha, onde todo mundo vive ali em conjunto, todo mundo tem que se respeitar. Então, quando nós falamos de sustentabilidade hoje, nós já estamos falando em biocentrismo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós tivemos uma proposta legislativa que não foi aprovada, mas é da inclusão no Código Civil de direitos aos animais. Então, o animal sendo detentor de direito. Por que não foi aprovado? Até eu e a professora Maria Cláudia, o professor Marcelo Dantas, nós participamos na Comissão de Direito Ambiental do Instituto Brasileiro de Advogados do Brasil, né? Instituto de Advogados do Brasil. E esse instituto, ele trouxe esse debate desse artigo do Código Civil. Por que a gente não conseguiu aprovar esse artigo? Porque ele era muito vago. Para eu colocar um direito de animal dentro do Código Civil, eu preciso trazer algo muito mais elaborado e não simplesmente jogar um artigo, porque daí ao invés de ajudar, vai prejudicar. Mas não pensem que isso vai demorar. Isso vai ser logo. E nós já temos várias legislações no mundo que já traz o direito dos animais previstos no Código Civil. Então, o animal sendo detentor de direito. E é o caminho que nós vamos seguir. Então, esse biocentrismo é o debate que nós vivemos nos dias atuais. Existe uma terceira ramificação, que é o ecocentrismo. Esse ecocentrismo ainda não é o debate, que seria aqueles seres vivos anaeróbicos, daí seriam as células, enfim, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando então do biocentrismo, que é respeitar todo ser vivo e que nós, homens, não somos os únicos detentores de direito de vida nesse planeta. Muito bem. Dentro disso, da sustentabilidade, nós podemos, desse debate, então quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando só de meio ambiente. Primeiro ponto que eu tenho que identificar. Eu vou trabalhar com algumas dimensões. Porque o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é trazer o equilíbrio. Se eu quero o equilíbrio de uma vida boa, de uma vida feliz, de uma vida próspera, saudável, eu preciso pensar que eu preciso ter uma dimensão ambiental, uma dimensão econômica e uma dimensão social. Lá no curso, nós estamos trabalhando com mais duas dimensões, que é a dimensão tecnológica e a dimensão ética. Não são todos autores que trabalham com essas duas dimensões, mas como eu trabalho, eu vou trabalhar com essas duas aqui também. É um consenso as três primeiras, as duas últimas não é um consenso. Eu já coloco esse parênteses. Pode passar. Então, a primeira, que trabalha com a dimensão ambiental, isso aí é tranquilo, seria as questões ligadas ao meio ambiente, ao direito ambiental. E eu trouxe essa citação de José Afonso da Silva, que é um constitucionalista, que muitos já estudaram por ele. Ele tem um livro, Direito Constitucional Ambiental, que para mim, a fase introdutória de direito ambiental é a melhor obra que nós temos. Ele é muito didático e ele liga perfeitamente as questões do meio ambiente com a questão constitucional. E fazendo também um adendo, hoje também já está consolidado no Brasil que a sustentabilidade é um princípio constitucional. A sustentabilidade ela está prevista no artigo 225 da Constituição Federal, no artigo 170 da Constituição Federal, quando fala do direito econômico, da economia, do direito econômico. Está no artigo 6º da Constituição Federal, quando a gente fala dos direitos sociais. Então, ela está presente na Constituição e, portanto, nós devemos trabalhar ela como princípio constitucional. E aí, a preocupação que nós temos que ter de aplicar essa sustentabilidade em todos os setores. Pode passar. No segundo ponto, ali eu coloquei a importância do direito do meio ambiente, consequentemente do direito ambiental, melhoria da qualidade de vida, ainda nessa dimensão ambiental, como eu estava conversando com vocês. A próxima dimensão, que é a dimensão que ninguém gosta de falar, porque ela dá trabalho, porque ela exige uma governança efetiva, ela exige preocupação do poder público, de políticas públicas efetivas, ela trabalha, então,
com o aspecto social da sustentabilidade. Ela trabalha com a qualidade de vida. Então eu coloquei assim, ó, está baseada no processo de melhoria na qualidade de vida da sociedade, pela redução da discrepância entre a opulência e a miséria, como nivelamento do padrão de renda, acesso à educação, moradia e alimentação. Qual é o grande problema do nosso país, um dos países mais ricos do mundo em todos os sentidos, inclusive em dinheiro? É a concentração desse dinheiro na mão de poucos e a grande maioria não consegue ter acesso. Então essa redistribuição e esse equilíbrio na distribuição da renda, ela também é trabalhado nessa dimensão social. Pode passar. E aí, só para a gente então pensar, olha a realidade, né? É o enfrentamento dos problemas sociais, onde nós temos que trazer a diminuição dessa discrepância entre a opulência e a miséria. E ali, naquelas figuras, já dá para a gente entender que essa pobreza ela é impactante no meio ambiente. Nós poderíamos trazer várias gravuras aqui. Não é que a pobreza agride o meio ambiente. Os efeitos decorrentes da pobreza agridem o meio ambiente. E por isso eu tenho que trazer essa melhoria. E aí, onde é que nós encontramos essa dimensão social? Eu coloquei ali no artigo 6º da Constituição Federal. Então aqui nós temos sustentabilidade. No artigo 6º, onde ele traz os direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Esses direitos sociais, então, é o que nós queremos quando nós falamos em dimensão social da sustentabilidade. Garantia do princípio constitucional da dignidade. Alguns agora já estão trabalhando o ser humano, não dignidade da pessoa humana. Daí seria um outro problema doutrinário que não vamos trabalhar hoje. Gente, e quando eu falo em melhoria na qualidade de vida, quando eu falo em direitos sociais, eu tenho que pensar que eu estou falando do mínimo existencial, que é uma palavra que aparece muito em artigos de direito previdenciário. Eu tenho que garantir para as pessoas o mínimo existencial. O que é esse mínimo existencial? É garantir os direitos sociais do artigo 6º da Constituição com qualidade. Porque não adianta eu dizer que ele tem um barraco e que eu garanti a moradia. Não tem moradia. Eu tenho que ter moradia de qualidade. Eu tenho que ter educação de qualidade. Então, quando nós falamos em mínimo existencial, eu estou falando que deve ser identificado como o núcleo sindicável da dignidade humana, incluindo como proposta para sua concretização os direitos à educação fundamental, à saúde básica, assistência no caso de necessidade, acesso à justiça. Vejam, entra dentro desse mínimo existencial todos exigíveis juridicamente de forma direta. Porque se está previsto na Constituição eu não tenho, eu vou poder reivindicar judicialmente esse meu direito. Então vejam quão é abrangente essa dimensão social, e aqui nós não falamos diretamente só em meio ambiente, nós falamos em qualidade de vida. Então, falou em dimensão social da sustentabilidade, nós estamos falando em melhoria de qualidade de vida. Essa frase eu sempre trago porque ele é de um administrador. O livro do José Carlos Barbieri é Gestão Ambiental Empresarial. Então é um livro para empresários. E lá na obra a gente extrai a pobreza, a exclusão social e o desemprego devem ser tratados como problemas planetários, tanto quanto a chuva ácida e o efeito estufa. Então essa é a ideia que nós temos que ter. Esse é o momento que nós temos que trazer também em discussão essas questões ligadas, então, aos direitos sociais. A outra dimensão seria a dimensão econômica. E aí nós entramos no problema, que é a exploração do poder econômico. E aqui na nossa região nós vivemos muito isso com essas construtoras, que não têm limites. Eu passo naquele prédio lá no final da Praia Balneário Camboriú, eu tenho vergonha.
Porque não dá para conceber, não é pelo tamanho, não é por nada, mas ele está do lado do rio, como que permitiram uma obra daquela do lado do rio? É vergonhoso. Então, assim, o grande problema que nós temos ainda é o poder econômico que passa igual uma patrola em cima de todo mundo e não quer nem saber. Então, esse cuidado da dimensão econômica é trazer à tona essas discussões. Primeiro, ninguém vai querer ficar sem ar-condicionado. Ninguém vai querer ficar sem o celular. Ninguém vai querer ficar sem o computador. Porque são melhorias que nós conseguimos e que nós não queremos retroceder. Na semana passada eu estava em Porto Velho, dando uma palestra, essa mesma palestra também para o Enad lá para eles, eu disse assim, ninguém vai querer ficar sem ar-condicionado. Não, professora! Porque aquilo era um inferno, né? Era um calor sem fim. Só sobrevive em Porto Velho com ar-condicionado. Então é evidente que nós não queremos retroceder nessa qualidade de vida que nós temos. Só que eu tenho que pensar que eu quero isso, só que eu tenho que trazer menos impactos nessa produção. Então a dimensão econômica, ela lida com isso, ela lida com economia, ela traz conceitos, ela lida com direito econômico, ela lida com tributação ambiental. Porque uma das formas que eu tenho, por exemplo, para uma empresa passar de uma economia marrom para uma economia verde, uma economia que seja menos impactante, eu preciso dar condições para essa empresa sobreviver até que ela tenha um retorno. Porque eu não sei se vocês sabem, mas um apartamento feito dentro das regras de sustentabilidade, ele custa em média 30% mais caro que um apartamento normal, né? Um apartamento que é feito sem coleta da chuva, que é feito sem preocupação de claridade, para não usar tanta luz, enfim, coleta seletiva, um monte de coisa que dá para fazer, ele custa uma média de 30% mais. Daí hoje lá vocês vão comprar um apartamento, felizes, chega lá, um custa 100 mil, outro custa 130, vou comprar o de 100. Porque eu já estou fazendo financiamento, já estou ralada, não tenho mais dinheiro, como é que eu vou investir mais 30 mil para comprar esse apartamento? Eu acabo investindo naquele. E essa empresa que fez esse apartamento valendo 130 mil, vai morrer da fome. Então eu sou empresária, eu até tenho uma vontade enorme de fazer essa transição de uma economia marrom para uma economia verde. Mas não dá para dizer para minha família, vamos esperar uns 3 anos para comer, depois a gente volta a comer de novo. Porque todo produto que tem investimento de uma economia verde, ele tem que investir em tecnologia, o produto vai ficar um pouco mais caro. E o cidadão, que também não tem consciência ambiental, porque às vezes até pode comprar aquele produto, mas não quer nem saber, comprar qualquer produto, esse consumidor, ele acaba procurando quase que 100% aquele produto que é mais barato. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar condições para essa empresa poder fazer essa transição e sobreviver. O que nós aplicamos? Uma tributação ambiental. Nós temos vários estados, vários municípios que já dão isenção para algumas empresas que comprovam que estão tentando fazer essa transição dessa economia marrom para essa economia verde. A grande chave que nós temos para isso é a tributação. E aí eu poderia trabalhar com várias outras situações com vocês, que nós teríamos, mas só para vocês terem uma ideia do que trabalha essa dimensão econômica. É pensar o que nós podemos fazer para manter essa produção, essa qualidade de vida, mas trazer menos impactos. Seria, por exemplo, eu fazer com que não ensinassem mais no cursos de engenharia a tal da obsolescência programada. Já ouviram falar nisso? Sabe aquela história assim, meu Deus, a lavadora de roupa da minha sogra durou 20 anos, a minha dura 2. Aí eu comprei, e a coisa mais engraçada, qual é o prazo de validade agora dos eletrodomésticos? Qual é o prazo de validade? O da garantia. Então fazer aquela garantia estendida é bom, porque tu vai precisar dela. Então, cada vez que eu vou, quer garantia estendida? Quero, porque eu já sei. Por quê? Aquele produto já foi feito para durar aquele prazo. E ele vai estragar. Isso se chama obsolescência programada. Quem quiser ver vídeos no YouTube,
YouTube bem interessante sobre esse ponto do que acontece por trás dos bastidores. Tem também a obsolescência psicológica. Eu tenho meu iPhone 7, que funciona, mas eu queria tanto 10, porque eu boto assim, ele já abre, porque eu pulo com o dedinho. Ou seja, o meu já não está mais na moda. O meu está funcionando, é um ótimo celular, mas eu não quero mais, porque todo mundo agora quer o iPhone 10. Nem sei se é o 10 que está. É tão rápido isso, né, que a gente acaba se perdendo. Mas a obsolescência psicológica é essa obsolescência onde nós acabamos trocando as coisas sem precisar. A gente troca porque troca. Por que a gente precisa 30 pares de sapato? Nós só temos 2 pés, né? Então, isso é que nós temos que começar também a pensar, e são bastidores que trabalham dentro dessa dimensão econômica. E tem outros temas, gente, fast fashion, né? Não dá para comprar na Zara, trabalho escravo, não dá, comprovadamente. Mudaram, mas mudaram nada. Diz que mudaram, mas não mudaram. Isso aí nós temos que saber o que acontece, porque nós não podemos ser alienados. Nós temos que saber o que está por trás. E o que eu quero ser, e o que eu quero para mim, e o que eu quero... Se não vou pensar nos filhos dos outros, pense nos seus. Eu já penso nos netos, né? Penso nos netos. E assim sucessivamente. Então, essa preocupação que nós temos que ter quando a gente fala. Então, temas, obsolescência programada, obsolescência psicológica, fast fashion, são temas que convém vocês saberem o que é. Mas seria outra palestra. Mas hoje eu estou mais aqui para instigar, não vão deprimidos para casa. Economia verde, pode passar? Dimensão tecnológica, que é uma das que nós trabalhamos. Essa dimensão tecnológica, traduzindo, por que nós trabalhamos com ela? Porque eu preciso me preocupar com a tecnologia, porque a tecnologia é uma das formas que eu tenho para diminuir os impactos daquela produção. O uso da tecnologia para a diminuição dos impactos. Quando nós falamos em energias renováveis, nós estamos falando em tecnologia. Esse ano a gente sempre vai nos eventos nas nossas universidades parceiras. Em abril nós estivemos lá e eu fui conhecer Copenhague. Fiquei encantada. Não tem posto de gasolina. 90% da população anda de bicicleta. Queria alugar uma que eu fui com a minha mãe, mas ela não sabe andar. Tinha uma que tinha uma coisinha sentada na frente. No sábado, o namorado ia pedalando e a namorada sentadinha naquele caixote na frente da bicicleta. Então, assim, é outro mundo. Por que não tem posto de gasolina? Porque todos os carros são elétricos. Tem só o pozinho, para o carro, liga, depois sai, vai embora. A usina que abastece toda a energia elétrica em Copenhague é uma usina de resíduos. Amsterdã é outro lugar. Amsterdã tem uma usina de resíduos que abastece toda a Holanda e eles ainda vendem energia para outros países. De resíduos. Descarte deles. Então, a tecnologia, sem sombra de dúvidas, ela auxilia nessas questões ligadas à sustentabilidade. E nesse ponto que eu trago essa dimensão tecnológica. Próximo. E aqui eu toco a mais difícil de todas. Eu falo, resmungo. Mas nada disso adianta se eu não tocar o eu. Se eu não mudar, se eu não tomar uma atitude, se eu não me esclarecer um pouquinho essas questões tantas que eu levantei hoje aqui, se eu não tiver a consciência do meu papel, não vai adiantar de nada as questões de sustentabilidade. Então, a dimensão ética é aquela que trabalha com ético existencial, consciência, mudança de vida, solidariedade, implica em transcendência. Olha que difícil. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são individualistas, egoístas, e o máximo que elas encontram é o umbigo. E não é por culpa de vocês. Nós somos assim porque nós somos criados assim. Porque os pais não tiveram tempo de sentar para almoçar conosco, não tiveram tempo de ficar conosco no final da tarde, não tiveram tempo, eu me isolei, eu sou eu, e eu não conheço mais ninguém à minha volta.
Então, a sociedade que nos impõe hoje é uma sociedade, como eu digo, egoísta, individualista e que não enxerga o outro. E nós precisamos de pessoas que sejam solidárias, porque só com solidariedade é que eu vou conseguir, eu vou parar, porque eu vou preservar isso para mim, para ela, para ele, porque isso é importante para nós todos. Se eu não for solidário, nós não somos solidários em lugar nenhum. No trânsito a gente não é, qualquer coisa a gente já está xingando. Comecem a pensar. Então, para eu falar em sustentabilidade, a primeira coisa que eu tenho que falar é mudança do ser. É consciência. E eu não estou falando de educação ambiental, porque eu posso vir aqui dar uma aula de educação ambiental. Vocês vão embora e vão saber. Não, eu quero trazer para vocês consciência ambiental. Não precisa saber nada de direito ambiental. Eu quero que vocês tenham consciência ambiental. E vai ter consciência ambiental aquela pessoa que sabe o que é isso, que sabe o que tem por trás disso. Porque se eu não sei também, eu vivo alienada e não vou me envolver com nenhuma dessas questões. Então, quando eu falo nessa dimensão ética, nós estamos falando dessa situação. Estou falando de mudança de vida. Eu estou falando que nós precisamos resgatar velhos valores. Que eu não preciso comprar minha comida sempre em fast food. Que eu posso aprender a cozinhar. Que eu posso aprender a costurar. Que eu tenho que ter prazer de fazer essa comida para aqueles que me cercam. Esses valores que estão esquecidos na vida moderna, eles precisam ser resgatados. Viver em família, viver com os filhos, com os pais, com os vizinhos. Sabe o que uma pessoa se angustia mais no leito de morte? Não é porque não conseguiu comprar o carro X, porque não fez a viagem, porque não teve a casa que ele tanto sonhou. É porque ele não passou mais tempo com aqueles que ele amava. Estudos da psicologia dizem que aquele que está no leito de morte sofre e se arrepende e pede perdão por não ter passado mais tempo com aqueles que ele amava. Então, quando eu falo em mudança de vida, eu estou falando nessa mudança de valores que nós temos que ter. Nesse resgate de não terminar um namoro pelo WhatsApp, de ter coragem de olhar nos olhos. E aí parte para uma outra ideia que é, vocês como pais, o que vocês querem dos seus filhos? Porque esse é o momento, essa mudança tem que acontecer e vai acontecer quando vocês aplicarem isso. Então essa dimensão ética, ela trabalha com essas questões, que poderíamos também falar muito mais, mas hoje é só uma ideia do que nós estamos tratando, e por isso que eu trago ela como uma dimensão da sustentabilidade. Se eu não falar nessas questões éticas, tudo o que eu falei até agora não vai adiantar de nada. Tem um economista, que o Alexandre também gosta, e eu vou deixar o nome para quem tiver interesse, ele tem vários vídeos também no YouTube, é o economista francês Serge Latouche. Serge Latouche. Fantástico. Ele trabalha com uma teoria do decrescimento, Serge Latouche. E é muito legal, assim, ele tem vídeos de obsolescência programada, ele é um pouco radical. A gente tem que depurar um pouquinho, mas ele é fantástico, a gente escutar um pouquinho essas questões ligadas muito, ele é um economista, mas tudo que ele fala é muito ligado a essa questão da dimensão ética. E aí, dentro desse contexto, dentro de uma preocupação a nível mundial, foram criados em 2000 o que nós chamamos Objetivos do Milênio. Nós tínhamos 8 objetivos que foram lançados pela ONU no ano de 2000 para serem cumpridos até 2015. E foi muito interessante que esses Objetivos do Milênio, eles surtiram efeito. Nós temos vários dados a nível internacional, nacional, a nível municipal, a nível estadual, que nós podemos pesquisar nos sites, onde ele estava ligado a erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico fundamental, universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater a AIDS, a malária e outras doenças, principalmente preocupados com a África,
garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então vejam que são objetivos bem genéricos, eram esses 8. Aquele primeiro ali, por exemplo, erradicar a extrema pobreza e a fome, eles nivelaram que era diminuir a quantidade de pessoas que viviam com $1 por dia. Então vocês vejam que eles estavam falando realmente em pobreza extrema, que agora o dólar até está mais elevadinho, mas mesmo assim não dá para a gente passar um dia com $1. Então eles nivelaram realmente em pobreza extrema. Mas foram objetivos importantes, que tiveram um papel importante. Pode passar ali, Alexandre. E olha só alguns relatórios, eu até botei lá embaixo o site, quem quiser dar uma olhada. A pobreza global continua diminuindo, mais crianças do que nunca estiveram frequentando a escola primária, mortes infantis caíram drasticamente, o acesso à água potável expandiu significativamente, as metas de investimento para combater a malária, a AIDS e a tuberculose salvaram milhões de pessoas. Isso dentro do ano de 2000 a 2015, dados estatísticos, aqui é só um resumo, que traz em vários lugares, como eu falei, nós podemos ver no município de Itajaí, que tinha implementação dos objetivos, no estado de Santa Catarina, a nível Brasil ou a nível mundial. Em 2015, eles aumentaram o número de objetivos. Como aquilo ali deu certo, mas ainda não obteve o resultado satisfatório, ou seja, não foi assim tão, eles continuaram. Porque assim, ó, sabe aquela história que eu chego em casa? A Denise deu aula, processo civil. Eu queria tanto estudar processo civil, ela dando aula no sexto. Mas como eu não estudei nem no quarto nem no quinto, eu não sei o que eu vou estudar. Eu não sei. Então eu fico sem estudar, porque é tanta coisa para eu estudar, que é melhor eu nem pegar o Código de Processo Civil. Não tem uma sensação assim? Agora, se a Denise chega hoje na aula e me dá uma relação de problemas, me dá um questionário, esse final de semana eu vou pegar os problemas e o questionário e eu já sei o que eu vou fazer. Pelo menos aquilo ali que ela passou, que ela vai corrigir na outra aula, eu vou usar. Isso aqui é mais ou menos os problemas e o questionário que eu entrego. Os países não sabem o que fazer. Eles não sabem por onde começar. Tem países que tem tanto problema que eu não sei nem o que fazer. Então, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, ele dá um norte. Nós temos 17 objetivos e aqui eles inovaram, eles colocaram 100, estão acontecendo, você já deve ter escutado na televisão, a Globo agora está só divulgando também sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a probabilidade que nós temos de em concursos públicos cair redação é muito grande. E não estou nem falando ENAD. Eu estou falando que vai fazer lá uma prova de seleção de um concurso onde descreva sobre isso. E tu fica lá olhando para o papel, olhando para nada, não sai nada, porque tu nunca escutou nada. Então, mais uma vez eu digo, a palestra de hoje também é para ajudá-los na vida. E em vários outros setores que vocês podem utilizar. E se não utilizarem nada, pelo menos utilizem para a vida. Sejam melhores daqui para frente, comecem pelo menos a pensar. Porque o mais importante do acadêmico é ser crítico. Se eu não tiver o mínimo de crítica, a academia não serviu para nada. Nós precisamos ser críticos, nós precisamos pensar, porque senão, por que vocês estão aqui? E vocês estão aqui também por um outro fator, serem melhores do que vocês entraram. Então essas questões elas servem para isso também. Eu selecionei então, só para passar, então em 2015 na ONU, uma reunião que teve em Nova York, nós tivemos esses objetivos para 15 anos. E é o título da palestra. Esses objetivos se chamam Agenda 2030. Por isso que lá no título eu coloquei Agenda 2030. É falar nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vamos lá, meu camaraman. Dentro desses objetivos, quais são os pontos que eles quiseram tocar? Acabar com a pobreza. E aqui vocês vão ver que é $1,90. Aumentou um pouquinho o índice. Já dá quase R$20.
Promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas, fortalecimento da paz universal com mais liberdade. Então aqui nós estamos falando de eixos que foram utilizados para a criação dos objetivos e das metas. Então o primeiro objetivo eu vou passar rapidamente só para tocar, porque é muito conteúdo e fica muita coisa, mas só para a gente mais ou menos pensar um pouquinho. Quando fala do primeiro objetivo ali da erradicação da pobreza, ó, pessoas que vivem com menos, né, de 1,90 dólares por dia, daí ele fala proteção social, serviços básicos, diminuir a quantidade ali de pobres, né, que são ocasionados também pelas mudanças climáticas, que é, por exemplo, a situação dos haitianos que nós temos aqui, porque o país eles não conseguiram reconstruir até hoje, depois daquele desastre. Então, todos esses deslocamentos se dão devido a esses problemas ambientais. Então, essa erradicação da pobreza, ela também passa por esses cuidados da pobreza decorrente desses problemas climáticos. O segundo, fome zero, agricultura sustentável. O que eles pensam em fazer aqui? Acabar com a desnutrição de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, dobrar a produtividade agrícola, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos, manter a diversidade genética de sementes cultivadas, animais de criação e assim por diante. O 3. Saúde e bem-estar. Aqui ele fala, então, do cuidado com a criança, essa morte prematura das crianças, das mães, que nós temos em vários países, atingir a cobertura universal da saúde, diminuição de acidentes em estradas. Vocês sabem qual é o maior gasto que nós temos com a previdência no país? Acidente de moto. Nós estamos numa geração onde todo mundo vai ter uma cicatriz na perna, no pé, no joelho. O maior gasto da Previdência atualmente é com os problemas decorrentes dos acidentes de trânsito pelo uso de moto. E por que nós usamos a moto? Porque eu não tenho transporte público com eficiência. Se eu tiver transporte público com eficiência, eu vou usar menos a moto. Mas aqui na nossa região, uma vergonha. Nós recebemos 3 alunos da Colômbia que fazem intercâmbio aqui conosco, e eles chegaram no domingo, me ligaram e falaram: professora, como que eu vou para a faculdade amanhã? Onde é que tu tá? Balneário Camboriú, perto da Brasil. Não tenho a mínima ideia. Não soube. Eu disse: espera que eu vou pegar vocês. Fui lá pegar vocês, tive que pedir ajuda para um aluno, explicar para eles, pegar ônibus, não sei o que, pega não sei o que, faz não sei o que. Uma vergonha. E se eu não tenho transporte público efetivo, eu sou obrigada a optar pela moto, porque eu preciso me deslocar. Então vejam como é uma sequência de problemas que essa situação de políticas públicas ela envolve. Depois eu traria o quarto, educação de qualidade, e daí ele trabalha com todos tanto educação técnica, profissional, superior, né, de qualidade, eliminar discrepâncias de gênero na educação e igualdade de acesso, que em alguns lugares isso é tranquilo, mas em outros não é, e nós estamos pensando aqui não a nível Brasil, mas nós estamos pensando aqui a nível mundial, isso é um problema. Igualdade de gênero, que em alguns lugares ainda há uma discrepância muito grande. Assim, ó, eu digo, aqui na nossa região é evidente que eu, professora universitária, não vou ganhar menos que o professor Rafael, que é homem. Não vou. Não há essa discrepância salarial. Agora, vocês podem perceber que uma mulher, para vencer, ainda num ambiente muito machista, ela precisa muito mais do que o homem. Muito mais. A corrida é muito mais cansativa. E outra coisa, vocês avaliem. Cargos de chefia, a quantidade de mulheres que nós temos, tanto no poder público como nas empresas. Eu fui num evento lá em Porto Velho em maio, Tribunal de Contas. Gente, eu queria pular naquela mesa. Eram uns 20 na mesa. Pulando, sei que,
todos homens. Ah, não deu outra, né? Acabou aquilo tudo, nós saímos para jantar, eu tinha 3 alunos orientandos meus que eram doutorandos e que estavam organizando, meti a boca. Gente, não tinha uma mulher para vocês chamarem para a mesa, ficou horrível. E claro que aquilo ali foi para a mídia. Então assim, ó, não adianta a gente se iludir de que é tudo igual, que não é. Não é. Então, essa igualdade de gênero é um debate que precisa existir. Nossa situação ainda é muito boa. Ainda é muito boa. Mas a situação que tem em outros países é muito pior. Tem lugares onde a mulher não pode andar nem ao lado do homem, muito menos na frente. Ela tem que andar atrás. Então, essa luta mundial da igualdade, ela ainda tem muito que crescer. Ela ainda tem muito que evoluir. E a ilusão aquelas que pensam que são direitos iguais, porque não são. Porque a maioria da situação, se for para procurar entre uma mulher gestora e um homem, a maioria vai procurar o homem, né? Isso dentro de uma realidade a nível Brasil. E aqui ainda é melhor, tá? Se vocês vão para Norte e Nordeste, a situação é pior ainda. Água potável e saneamento. Isso aqui nós também já reduzir a poluição, que o grande problema no Brasil não é a quantidade de água, nós temos água. O problema é, por exemplo, a grande poluição que nós temos. Gestão integrada de recursos hídricos. Isso aí, por exemplo, na Espanha eles já fazem há muito tempo. Nós vamos lá para a Espanha, eu adoro, porque meu cabelo é muito liso, ele volta assim, ele fica armado, volumoso, né? Eu até penso que ele é preso, que eu faço assim. Por quê? Porque lá a água é dessalinizada. É dessalinizada, então fica seco, armado, bonito, né? Outras não vão gostar. Eles já lidam há muitos anos com essa questão de reutilização da água, dessalinização da água. E aqui no Brasil a gente nem sabe o que é. Então é uma realidade que lá já bateu no pescoço há muito tempo, então eles já estão correndo atrás, e como nós ainda não bateu, nós ainda estamos acomodados, mas isso vai chegar. Por que aquela água famosa, eu acho que é Perrier, é tão famosa lá na Europa? Daí tu toma aquilo lá e diz, meu Deus, por que isso é tão caro aqui? Vai lá na Espanha, compra ela e compra uma espanhola. Lágrima. A espanhola, ela tem um salzinho, sabe aquele gostinho de lágrima? Daí tu paga o que for naquela água e ela fica a melhor água da Europa, caríssima. Porque perto das nossas a gente não vê a diferença, mas lá vocês vão ver a diferença. Então essa realidade dessa água potável e saneamento, ela é uma questão que tem que ser pensada também a nível mundial, inclusive aqui no país, que não estão dando o devido valor a esse potencial hídrico que nós temos. Energia limpa e acessível, isso aqui eu nem preciso falar para vocês, que é o que eu comecei eu já comentei, que é essas energias renováveis, que nós precisamos pesquisar, precisamos investir em tecnologia para fazer essa mudança. Trabalho decente, crescimento econômico, aumento da produtividade pela tecnologia e inovação, investimento na tecnologia. Eu não sei se vocês leem alguma coisa, mas estamos vivendo uma outra era, que se chama Era da Inteligência Artificial. Não sei se vocês sabem, mas o Supremo Tribunal Federal, ele já tem diz que é o 12º ministro, que é o Vitor. O Vitor é um robô de inteligência artificial que está fazendo toda a análise de repercussão geral e de pressupostos do recurso extraordinário. Pasme! E tem projetos que a gente não sabe de fazer sentenças também com o uso da inteligência artificial. Vários projetos já que estão sendo testados, onde tu vai lá no computador, vai fazer o lançamento de dados e vai dar a probabilidade melhor daquela sentença dentro da realidade daquele processo com as provas que foram produzidas ali. Então é algo que está aí. E quem não se atualizar e quem não se preocupar com isso, vai estar fora do mercado de trabalho, porque essa é uma realidade que vai se impor. Então não adianta, eu pensei, eu não quero nem pensar nisso, porque eu não consigo nem lidar com o computador. Mas eu vi que o negócio é mais complicado e comecei a estudar. Tem várias obras já que trabalham com isso, pelo menos para me inteirar o que é.
E isso, como eu digo, o Vitor, vocês podem pesquisar no Google, o Vitor é algo que já existe, ele foi elaborado há muitos anos e hoje ele já está presente no Supremo Tribunal Federal. Então isso aqui é uma preocupação. Depois, apoio a indústrias, geração de empregos, diminuir o número de jovens sem emprego, erradicação do trabalho forçado, enfim, essas questões ligadas ao trabalho. Indústria, infraestrutura e inovação, promover a industrialização inclusiva e sustentável. As pequenas indústrias, isso aqui é um ponto que eu também gosto muito. Nós precisamos valorizar a economia local. A economia local, eu brinco com os alunos, tem para Brus comprar roupa, tem para ilhota, comprar biquíni, calcinha e sutiã, tem que valorizar a produção local. Essa produção local, ela é menos impactante, não tem transporte, tu vai lá, compra, né, é produzido ali, não tem trabalho escravo. Então aqui nós estamos preocupados com essa produção local. A valorização que nós devemos dar, isso ajuda nessas questões de sustentabilidade. Redução das desigualdades, crescimento da renda dos 40% da população mais pobre, a uma taxa maior que a média nacional, empoderar e promover a inclusão social e econômica dessas pessoas que são excluídas, políticas fiscal, salarial e proteção social. Essa política fiscal ela é importantíssima, como eu falei, para ela efetivar muita coisa que nós estamos falando. Assegurar voz mais forte dos países em desenvolvimento nas tomadas de decisões. Porque sempre os países em desenvolvimento, nessas conferências mundiais, eles acabam sendo um pouco deixados de lado, né? Cidades e comunidades sustentáveis. Estão muito ligados a essa situação, esses problemas de sustentabilidade que nós temos nas cidades. Acesso à habitação segura, adequada e a preço acessível. Daí teríamos vários programas que nós, por exemplo, Minha Casa Minha Vida é um programa ligado a esse objetivo. E teria, então, vários outros, como eu falei, dentro dessas cidades. Eu vou disponibilizar esse material, professor, se quiser colocar no grupo de alunos, eu acho que é fantástico. 12. Consumo e produção responsáveis. Gestão sustentável, diminuição do desperdício de alimentos. O país ele tem um desperdício enorme de alimentos, muito, muito, muito. Lá em Copenhague tem um mercado que abastece um número enorme da população, que são produtos, frutas, vegetais, que não tão brilhoso, tão poderoso, eles vão para esse mercado e são vendidos a baixo custo e alimenta a maioria da população. Então isso foi uma implementação que foi feita pela rainha, foi uma ideia da rainha de Copenhague, e ela então, dentro dos critérios, ela fez essa figura do mercado. Então, tanta coisa que é descartada e que poderia ser aproveitada. E aí a diminuição da fome. Não é necessário produzir mais. É mentira o que essas empresas que vendem agrotóxicos, elas plantam. Nós não precisamos de mais. O que nós temos basta. O que nós temos que fazer é diminuir o desperdício. Ah, porque precisamos de produção. Não precisamos. O que o mundo produz hoje já é o suficiente para abastecer todo o mundo. O problema é o grande número de desperdício que nós temos dessa alimentação. O 13. Ação contra a mudança global do clima, que também é um problema que nós temos, essa figura da mudança do clima. E nós vivemos muito claro. Tem verão que é um calor insuportável, que não dá para viver. Tem verão que chove o verão todo. Então isso não é normal. Esse ano nós tivemos inverno, mas eu não sei se vocês se recordam, nós passamos 2 anos anteriores, onde eu não usei casaco, não usei cachecol, não usei nada. Então isso é um alerta de que há mudança de clima sim. O 14, vida na água. E aí nós estamos falando da poluição marinha, as figuras da pesca, né, ilegal, zonas costeiras e marinha. Então, esses objetivos ligados, essas metas ligadas à vida na água. 15º. Vida terrestre.
E aí nós estamos falando das florestas, montanhas, habitats naturais. Vocês vejam que ele vai trabalhando com várias questões. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. Diminuir a violência e taxa de mortalidade, ali, ó, tráfico de todas as formas de violência e tortura contra crianças. Garantir a igualdade de acesso à justiça para todos, que é um outro problema que nós do direito sabemos que isso não é verdade. Um processo que eu digo para o meu cliente que vai demorar 10 anos, não dá acesso à justiça. Porque acesso à justiça, ele não é só ter acesso ao poder judiciário. O acesso à justiça é ter acesso ao poder judiciário de uma forma justa, ou seja, e também com assessoria, porque o juizado especial permitindo que as pessoas com 20 salários mínimos possam ir lá pleitear, não é acesso à justiça, é enganação. Eu vejo muito claro, eles vão lá no fórum, tem o atendimento, vão para a audiência. Daí na audiência, a outra parte vai com o advogado. Já dá um tremor nessa pessoa que está sozinha. Aí, não contente, o advogado diz, vou juntar a contestação. Não contente, o conciliador que devia esclarecer para a parte que ela tem que fazer assim, você precisa fazer a manifestação, a contestação. Quer fazer agora ou não? Onde que isso é acesso à justiça? Daí a criatura já sai de lá arrasado, não volta mais, nunca mais, desiste, ou vai procurar um advogado, vai pagar ainda um advogado para poder continuar. Então, acesso à justiça não é só dar acesso ao Poder Judiciário, é dar acesso efetivo ao Poder Judiciário e num tempo razoável, não 10 anos. Agora eu aumentei, os clientes vai demorar, quanto tempo? 20 anos. Eu já digo 20, porque daí demora 10 e eu sou a melhor advogada do mundo. Eu nunca falo menos de 20, tudo é 20. Eu disse, mãe, mas não vai demorar tanto. Faz, não, minha filha. Se demorar 5, nós somos excelentes, maravilhosos. Se demorar 10, nós somos muito boas. Tá ótimo. É a realidade, é triste, mas é a realidade. Eu aumentei de 10 para 20 agora, para dar tempo, porque antes eu falava 10 e era 10. Daí não tinha mérito nenhum. Parceria e meios de implementação. Melhorar a capacidade para arrecadação de impostos, cooperação entre outros países para acesso à ciência, tecnologia e inovação, aumentar as exportações, enfim. Dentro disso aqui, então, aquilo ali são resumos de metas, como eu falei, elas dão um norte. Um norte para o poder público, aí falando em governança, um norte para a sociedade civil organizada, por exemplo, as organizações não governamentais, e um norte para a privada, que é exercida através das empresas. Então, isso aqui dá um rumo que nós podemos entender. Esse rumo aqui, ele vai até 2030, como eu falei, como objetivos para melhoria, e todos eles estão ligados à sustentabilidade. Porque hoje, se nós não tínhamos essa percepção, no mínimo, nós vamos sair daqui entendendo que a sustentabilidade não é só relação com o meio ambiente. Sustentabilidade é uma relação com o direito ambiental, com o meio ambiente, com o social, com a